que ela possa dar a palavra do Senhor, de maneira que o teu coração se alegre, e que possamos sair daqui, Pai querido, fortalecidos, Pai, ensinados e quebrantados pelo Senhor. Que o Espírito Santo de Deus tome ela, de maneira que cada palavra, cada gesto, seja o teu Espírito nela, agindo, em nome do Senhor Jesus. Agradeço pela vida da minha irmã, amém. Recebam a nossa irmã em nome de Jesus, aleluia. A paz, igreja, pode sentar no seu lugar. Estou aqui com temor e tremor nas pernas. Ai, gente. Eu lembro da Vivian falando, pastor, é ótimo, é maravilhoso, nosso pastor. Caramba, ele vai ver essa pregação. Te amo, pastor, te amo. Vou pedir que você abra a sua Bíblia lá em Marcos 4. A partir do versículo 21. Vou ler na Bíblia do telefone. É NVI, Isaac, ou Sandro, se for colocar aí. Diz assim, a partir do versículo 21. Ele também lhes disse: ninguém traz uma lâmpada para ser colocada debaixo da vasilha ou de uma cama. Acaso não a coloco em um lugar apropriado? Portanto, não há nada oculto senão para ser revelado, e nada escondido senão para ser trazido à luz. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Considere-se atentamente o que vocês estão ouvindo, continuou ele. A medida que vocês medirem será usada para medir. A medida com que medirem será usada para medir para vocês. E mais ainda será acrescentado a vocês. Pois ao que tem, mais lhe será dado, e ao que não tem, até o que não tem será tirado. Aí agora pula lá pro 33. Diz assim: com muitas parábolas semelhantes, Jesus lhe anunciava a palavra, tanto quanto podiam entender. Nada lhes diziam sem usar alguma parábola. Quando, porém, estavam a sós com os seus discípulos, explicava-lhes tudo. Bom, eu estava meditando nessa palavra aqui que o Senhor me deu, quando o pastor Júnior falou, né? Você vai fazer o louvor, você vai fazer a palavra. Eu falei: sangue de Cristo tem poder, faz isso comigo não, pastor. Aí ele falou: vai. Aí eu assisti até o final. Aí tu vai ficar falando? Eu falei: eu vou não, vou falar. E Deus estava ministrando essa palavra no meu coração. E porque a multidão, ela estava sempre à volta de Jesus, buscando ouvi-lo, buscando uma cura, buscando os milagres. E só que aos discípulos, no a sós, essa versão, né? Estou saindo um pouco da NTLH, estou indo mais para mais tradicional, fala o a sós. E o a sós é quando está você e o Senhor. Então, tinha a multidão, Jesus ele falava por meio de parábolas, mas os discípulos, a sós, ele revelava, ele explicava aquilo que ele queria dizer nas parábolas. E eu quero dizer que é no a sós que Jesus ele revela o coração dele para a gente. É no a sós que ele revela quem ele é, que ele quer explicar as suas escrituras, que ele quer ministrar ao nosso coração. E isso me fez pensar numa pergunta, né? Aquilo que Jesus estava perguntando para mim, e Jesus ele perguntou: o quão próxima você está de mim? O quão próxima você tem se você tem estado perto de mim para parar para ouvir aquilo que eu tenho no a sós? E percebendo assim, eu falei: Senhor, o a sós não é só quando eu separo os meus, 1 hora, 2 horas, eu não sei quantas horas você separa para você fazer o seu devocional, mas o a sós com Jesus é no nosso dia a dia, é quando a gente está levanta da nossa cama e começa a conversar com o Senhor, ou quando nós estamos indo ao trabalho, ou quando estamos pedalando de bicicleta, ou quando estamos fazendo qualquer coisa, lavando a louça, é ali que é o nosso a sós com o Senhor. E eu ficava muito assim: não, meu a sós com Jesus é quando eu só estou no meu quarto, no meu momento devocional. E não é isso que Deus ele quer de nós, não é isso que o Senhor quer de nós. Jesus ele quer
quer falar conosco no nosso dia a dia. Jesus, Ele quer te dar respostas, Ele quer te dar uma palavra, Ele quer te dar um direcionamento nos momentos mais simples do nosso dia. Às vezes a gente pensa, sabe, não, só aqui, é só ali que o Senhor fala comigo, é só aqui que eu tenho a revelação da palavra. E não, e Jesus, Ele tem algo para revelar ao seu coração no seu dia a dia, nos seus afazeres de casa, no seu curso, no seu trabalho. Nessa semana o pastor deu uma sapecada na palavra aqui no domingo de manhã. Eu falei, caraca, cara, meu Deus, eu preciso parar para ouvir o Espírito Santo. Eu preciso parar muito mais para ouvir aquilo que o Espírito Santo tem para revelar ao coração do Senhor. Ao meu coração do Senhor não, ao meu coração. Tô nervosa, gente. E aí eu peguei a bicicleta, que toda segunda e sábado eu tenho curso. Peguei minha magrela e vim conversando, vim falando com o Senhor, como se eu estivesse, sei lá, carregando alguém na minha bicicleta, como se eu estivesse com a Ana conversando. Aí eu venho disso aqui, Senhor, o Senhor fala no meu coração, trata isso, trata aquilo, e é assim. E eu pude perceber, sabe, nessa palavra que o Senhor falou comigo, Yasmin, eu não quero só o momento que você separa para mim no seu devocional, eu quero falar com você todos os dias, eu quero falar com você quando você está no curso, eu quero falar quando você está, sei lá, cuidando do seu pai, está lá na 1000 com seu pai. Eu quero falar com você nessa hora. Então, sabe, que nós viemos estar próximos de Jesus, que nós viemos estar no sós com o Senhor, para parar para ouvir aquilo que Ele tem para revelar ao nosso coração. O véu foi rasgado, o véu do templo foi rasgado de ponta a ponta, e hoje nós temos livre acesso ao Pai, hoje nós temos livre acesso para aquilo que o Senhor tem para falar ao nosso coração. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Marcos 5. Eu quero falar dos discípulos de Jesus. Dos 12 discípulos, ele tinha 3 que eram os mais próximos dele: Pedro, Tiago e João. E eu quero te dizer que quando nós somos e estamos mais próximos de Jesus, nós vivemos e presenciamos o que só a intimidade pode nos levar a desfrutar. E é isso que esses 3 discípulos, por estarem mais perto e próximos de Jesus, desfrutaram. Aqui, nesse capítulo 5, fala da cura da filha de Jairo. E no versículo 34... Não, calma aí. Isso. No versículo 34 começa falando assim: então lhe disse, filha, sua fé lhe curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e lhe disseram: a tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Então, não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, com gente chorando e se lamentando em voz alta. Deixa eu só tirar o perturbe aqui, que eu estou lendo na Bíblia também. Ai, meu pai. Chorando e se lamentando em voz alta. Então entrou-lhe e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Todos começaram a rir dele. E ele, porém, ordenou que saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe e os discípulos que o acompanhavam, e entrou onde se encontravam a criança. Tomando-a pela mão, lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. E isso os deixou admirados. Ele deu ordem expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem à menina alguma coisa para comer. Então, eu quero falar 3 versículos aqui que mostra que esses 3 discípulos, por ser próximos de Jesus, viram aquilo que ninguém viu, experimentaram aquilo que ninguém experimentaram. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Mateus 17. Aqui Jesus, ele leva os discípulos para um lugar particular.
E ali eles veem a transfiguração do Senhor. E vem também Elias e Moisés. No capítulo 17, versículo 1 diz: 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago, e os levou em particular a um alto monte. Ali ele foi transfigurado diante deles. A sua face brilhou como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. Naquele mesmo momento, apareceram diante deles Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro disse a Jesus: Senhor, que é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. Enquanto ele ainda falava, uma nuvem resplandecente os envolveu. Dela saiu uma voz que disse: Este é meu filho amado, em quem tenho prazer. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostraram-se com o rosto no chão, em terra, e ficaram aterrorizados. Mas Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levanta-se, não tenha medo. Quando eles ergueram os olhos, não viram mais ninguém, a não ser Jesus. Enquanto descia do monte, Jesus lhe ordenou: Não conte a ninguém o que vocês viram, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dentre os mortos. E o outro versículo que eu peço que vocês para abrir é em Marcos 14. Marcos 14, 32 diz assim. Amém ou misericórdia? Se estiver rindo rápido, fala que aí eu paro. Então foram para um lugar chamado Getsêmani. E Jesus disse aos seus discípulos: Sentem aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a ficar aflito e angustiado. A minha alma está profundamente triste, em uma tristeza mortal. Disse: Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se ao chão e orava para que, se fosse possível, afastasse dele aquela hora. Então, sendo 3 momentos em que os discípulos mais chegados dos 12 estavam com Jesus e desfrutaram daquilo que ninguém viu. Cara, imagina você, vamos dizer, né? Aí você está lá com Jesus e aí, do nada, Jesus ele é transfigurado e você vê Moisés e Elias. Acho que se fosse eu ia cair durinha para trás. Então, sendo eles viram uma coisa que ninguém nunca viu. Eles viram algo por estar próximos a Jesus. Eles experimentaram aquilo que ninguém experimentou. Imagina uma menina de 12 anos que estava completando 12 anos e estava... Para as pessoas ela estava morta, mas para Jesus ela só dorme. E do nada a menina que já estava deitada como se estivesse morta, e Jesus ele ora e diz: menina, levante-se. E a menina vai levantar. Pai, eu corri muito. Não ia ficar lá. Então, coisas que nenhum dos 12 viram, nenhum dos 12 experimentaram, mas porque eles estavam próximos a Jesus, eles experimentaram daquilo. Então, que nós venhamos estar próximos a Jesus para experimentar dos milagres que Jesus tem para fazer na nossa vida, dos milagres que Jesus tem para que nós venhamos experimentar, e isso gerar fé no nosso coração e um testemunho para que nós possamos falar do amor de Jesus, falar daquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. E o versículo que eu mais amo, gente, eu amo esse versículo. Quero que vocês abram a Bíblia de vocês lá em João 13, 21. Esse versículo eu fico: ai, Senhor, eu quero ser João. Deus. Acho que por isso que eu vou casar com o João. Acho que por isso. Ele está aqui hoje nada, passando mal, gente. Ai, meu Pai. 21 diz assim. Vou começar lá do 18. Diz assim, ó: Não me refiro a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Em verdade lhes digo que quem recebe aquele que o enviou, recebe a mim. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Depois disto, Jesus perturbou-se profundamente e declarou: Em verdade lhes digo que um de vocês me trairá. Então os seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber
a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais a esse discípulo para que perguntassem a quem Jesus se referia. Reclinando-se esse discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou-lhes: Senhor, quem é? Jesus respondeu: aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então Jesus, molhando um pedaço de pão, deu-lhe a Judas Iscariotes, o filho de Simão. E o que eu mais gosto nesse texto é porque o João, primeiro ele se refere ao discípulo a quem Jesus amava. Ele sabia quem ele era. Ele sabia quem ele era. E o segundo é que a intimidade de João com Jesus, porque só se reclina ao peito de alguém quando você é íntimo dessa pessoa. Você tem um nível de intimidade com essa pessoa. Eu não vou chegar a uma pessoa que eu conheço, vou reclinar a minha cabeça no peito dele. Então João, ele tinha aquele privilégio de, cara, eu posso me reclinar no peito de Jesus, eu posso ouvir as batidas do coração de Jesus. Eu fiquei, meu Deus, que privilégio que João tinha, sangue de Cristo, meu Deus do céu, eu fico doida quando eu leio esse texto, porque que intimidade. E Jesus, se ele quisesse falar para as outras pessoas na mesa, olha, quem vai me trair vai ser Judas, mas ele só, algum de vocês vão me trair. Aí tem outro capítulo, outro evangelho na Bíblia que fala que uns se perguntaram: Senhor, sou eu? Senhor, não sou eu? Senhor, sou eu que vou te trair? E aí ele tem a intimidade de chegar, de reclinar a cabeça no peito de Jesus e falar: Senhor, quem é? E Jesus, ele vai e fala. Por quê? Porque ele era íntimo de Jesus, porque ele tinha intimidade com o Senhor. Sabe que nós viemos buscar a ter a intimidade com Jesus a esse ponto de reclinar a cabeça no peito de Jesus e ouvir as batidas do coração do Senhor e sentir o cheiro de Jesus. Gente, ai meu Deus do céu, eu estou me sentindo a Lorena. Eu falei: Senhor, meu Deus, eu quero sentir isso. Quando Deus estava falando essa palavra no meu coração, isso me incomodou de uma forma que eu falei: Senhor, eu quero chegar a esse nível de reclinar, de estar tão perto do Senhor, de ouvir as batidas do seu coração, de saber aquilo que ninguém ainda sabe. É isso que o Senhor tem para nós, sabe? Quando nós somos próximos de Jesus, quando nós temos a intimidade com o Senhor, Ele revela os seus segredos, aquilo que ninguém ainda viu, aquilo que ninguém ainda ouviu, a palavra que ninguém ainda pregou, a música que ninguém ainda tocou, as estratégias que ninguém ainda fez. Jesus, Ele tem isso para nós, mas Ele tem para os filhos íntimos, aqueles que são íntimos do Senhor. Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Salmo 25, 14. Diz assim: o Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Estar perto de Jesus, estar íntimo, ser íntimo do Senhor, Ele vai revelar os segredos que Ele tem. Ele vai revelar aquilo que ainda ninguém fez, aquilo que ninguém ainda ouviu ao coração daqueles que são íntimos. Então que nós viemos sair dessa noite, nós viemos sair daqui dessa manhã, sabe, para buscarmos ser íntimos do Senhor. Isso não é para, às vezes a gente vê uma pessoa assim, aquela pessoa que nos bastidores é uma pessoa que busca o Senhor, porque a gente aplaude, admira aquelas pessoas que são usadas pelo Senhor, aqueles testemunhos que, meu Deus, e tal, mas a gente não sabe aquilo que aquela pessoa passou nos bastidores, a gente não sabe como aquela pessoa busca, como aquela pessoa ora, tudo que aquela pessoa, sabe, passa no íntimo com Deus, e a gente fala: nossa, eu quero. Mas isso são para os filhos que buscam a intimidade com o Senhor. E às vezes a gente acha: mas Deus não dá isso para mim. Mas Deus não fez isso comigo. Será que nós temos buscado ser íntimos do Senhor para que o Senhor, Ele faça através de nós? Porque Ele não tem filhos preferidos. Deus, Ele tem filhos íntimos. E se nós somos íntimos, Ele vai revelar o seu coração. Ele vai revelar os segredos do coração dEle. Ele vai fazer em nós e através de nós. Então não somos eu estava até pensando na pastora, né? Que a pastora falou: Deus piscou para mim, eu não sei o que. Então ela fala: Senhor, eu preciso de uma piscada do Senhor. Mas por que a pastora é tão abençoada? Porque Deus, Ele revela tanto ao coração dos nossos pastores ou de pessoas que nós admiramos. Tem tanta pessoa aqui na igreja que eu admiro, sabe? Quando
quando sobe aqui no altar para pregar, eu falo, que palavra. Mas por quê? Porque são pessoas íntimas do Senhor. E por ser íntimos do Senhor, o Senhor revela o coração, o Senhor entrega aquilo que está no coração dele. E quando nós somos íntimos do Senhor e nós ouvimos aquilo que está no coração do Senhor, o sobrenatural acontece. Se nós andamos conforme aquilo que o Senhor fala para nós, o sobrenatural acontece. Nós não precisamos fazer coisas, meu Deus, na força do nosso braço. Não, é como se fosse espontânea, como nós respiramos. E é isso que Deus ele tem para nós. E eu quero falar 3 pontos. O primeiro ponto é que Ele quer revelar no nosso ações. Que nós não venhamos perder, sabe, o privilégio, porque nós somos privilegiados de poder ler a nossa Bíblia. Tem países lá fora que não podem nem pegar com a Bíblia, nem no telefone, nem em lugar nenhum. Então, que nós não venhamos perder esse privilégio de estar a sós com o Senhor. Às vezes nós trocamos o Senhor pelo telefone, trocamos o Senhor por um momento de conversa, por uma distração qualquer, mas que nós não venhamos perder o privilégio de parar tudo e ouvir o Senhor, sabe? Que nós não venhamos perder isso que Jesus tem para nós. O segundo ponto é, esteja próximo dele, veja, viva e presencie as suas maravilhas. Aquilo que ninguém ainda viu, aquilo que ele pode fazer, os seus milagres, sabe, na sua vida. Presencie, viva a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor, o amor do Senhor. O terceiro ponto que eu quero falar é recline-se ao peito de Jesus. Ouça o que está no coração dele. Busque estar próximo ao Senhor, porque estando próximo ao Senhor, você vai ouvir aquilo que está no coração dele. Você vai saber os segredos que ninguém ainda foi revelado a ninguém ainda, sabe? Isso é o que ele tem para nós. E só há uma maneira, um jeito de nós estarmos próximos do Senhor, de nós sermos íntimos do Senhor, é buscando Ele diariamente, é buscando a Sua palavra, é buscando na leitura, é orando, é nos rendermos, é nos humilharmos ao Senhor. É assim que nós vamos estar íntimos dEle, é assim que nós vamos estar próximos de Jesus, assim como João, nós vamos ser, em nome de Jesus. Gente, é isso que eu tenho para compartilhar nessa noite, nessa manhã. Nessa manhã foi aquilo que Deus ele falou ao meu coração, e eu espero que Deus ele também tenha falado ao seu coração. Eu vou pedir que você se coloque de pé no seu lugar.